E a Henri vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é o capítulo 60 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Vez por outra, dedique algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia, como se ele fosse o último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá. Quando passe pela rua, pela tua porta, ou conduza alguém que te deseja que seja amado. São Francisco de Assis aguardava com tranquilidade, com que capinava o jardim. Mesmo nós sendo espíritas, né, ainda é um assunto que a gente não gosta muito de pensar, né? A gente não gosta muito de falar, que é a morte. Mas a gente tem que pensar na morte como uma transformação. O irmão José, ele nos fala que a morte é indispensável, né? É a renovação de todos nós, de todos os seres. E ele fala uma coisa muito bonita, que ele fala, se a gente não morrer, e se o trigo não morrer, ele não se transforma em pão. Então, a gente precisa da morte, a gente precisa dessa transformação, né? Para a gente vir mais outra, né? E com isso aprender cada vez mais. Mas é um assunto que a gente tem que parar e não ter medo de pensar. A gente tem que ver a morte de uma outra forma, que é, como os antigos falam, que é uma coisa que é certa até a morte, né? Então, assim, a gente tem que tentar tirar esse estigma da morte e pensar nela como uma transformação. Então, que todos tenham uma boa palestra. Fiquem com Deus. Jesus, amado Mestre, amigo, que nos envolve, nos abençoando nesta tarde de hoje. Senhor, auxilia-nos a compreender os seus ensinamentos, a ouvir a sua voz. Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, aqui nos reunimos, Senhora, para estarmos também junto de Ti e pedimos que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Luiz Mário Duarte, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje sou eu mesmo, não estou no lugar do Marcelo, de nenhum Marcelo. São quantos Marcelos? Nazaré, o Show e Alves. Quando tem Marcelo, já saio rapidinho aqui do seja. Eu já aprendi minha lição, viu? Que a gente tá... né? Também não preparei nada porque não deu tempo. Então, não tem slide e vai ser na inspiração, né, de Deus. Entendeu? Entrou. Aí eu fechei. Engraçado que o computador está fechado e é perigoso. Eu só soube que ia fazer a palestra ontem, que um amigo falou, Mário, você vai fazer a palestra amanhã, que legal. Eu falei, para você, né? E aí eu descobri que era a parábola do joio e do trigo, tá? Onde é que tem coisas aqui para escrever? Eu não tenho esse problema que a gente está... Ela estava me entrevistando lá, é para a Rádio Rio de Janeiro? O que é aqui? Espiritismo.net. Espiritismo.net. Espiritismo.net e Rádio Rio de Janeiro na segunda-feira, que vai também ao ar. As duas são diferentes. Não, se tiver algum espaço. Vocês querem saber como funciona a mente de um TDAH? Vem aqui em cima da mesa. É isso aqui, né? Então,
Então, só fiquei sabendo ontem, mas a gente estava falando lá em cima de nomofobia, do uso indiscriminado de tecnologia para a gente se manter em contato, né? E eu não vejo mesmo, Iracema, tá? Então, mal dá tempo de ver os e-mails de pacientes e a gente tem que dar retorno, e é tanto retorno, é tanta coisa, que às vezes, sabem que o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de darem retorno por WhatsApp, e-mail e tal, porque a gente não está vendo o doente. E como a gente atende muita gente, é muita solicitação e a gente tem que pensar, a gente tem que... Sabe aquele, você está no corredor do hospital, né? Dá uma olhadinha aqui. Uma vez um professor meu, estava com um professor, aí um sujeito passou, professor, você pode dar uma olhada nisso aqui? Um doente, né? Aí ele olhou assim, olhou, né? Porque é o que se pode fazer. Se você precisa de orientação médica, você tem que fazer o quê? Desculpem. Tá? Às vezes, dá para você resolver com... não faça isso, faça aquilo, vá a tal lugar, né? Mude essa dose, vamos ver. Tá? Mas, de qualquer forma, isso é provisório. Isso não pode ser, né, uma decisão médica. Vocês entendem isso? Tá? Então, imagina Jesus falando assim, vem cá, vamos bater um papo aqui, rapidinho, entendeu? E não funciona dessa maneira. Coisas que são importantes para a vida humana, elas precisam, né, de atenção, você precisa de tempo, você precisa estar ali dedicado, concentrado, para você poder chegar a uma compreensão daquilo. Assim também os evangelhos. Os evangelhos exigem da nossa vida, da nossa mente, uma atenção e uma dedicação. Desde o início da cristandade, a orientação para que você compreenda os evangelhos não se importe se você não entender. O que você deve fazer? Você deve ler. Ler. Quando terminar de ler, o que você faz? Lê de novo. E quando terminar? Lê de novo. Não? A Joana de Ângeles manda o Divaldo ler o Livro dos Espíritos até hoje. Mas a literatura que nos reúne aqui hoje, não só existe Livro dos Espíritos, Espiritismo, porque nós somos cristãos. Não? Então, a literatura seminal do Espiritismo são os 5 livros do Pentateuco kardeciano. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. Esses livros, nós que somos cristãos espíritas, devemos, né, lê-los. Tá? Eles são seminais. Mas para que a gente entenda verdadeiramente 5 livros, a gente deve consultar o quê? Os 27 livros do Novo Testamento. A gente tem que conhecê-los. Se você não entender, se a literatura, se aquelas mensagens parecem difíceis para você, não esmoreça, não feche o livro porque você não compreenda. O que você faz? Leia de novo. E entre em oração, porque é assim que a gente entende o Evangelho. O Evangelho não é um texto para pessoas entenderem intelectualmente, na dualidade. Com razão. Para isso a gente faz teologia. Os evangelhos, eles são um texto que indicam algo sobre nós mesmos. É uma verdade que existe em nós. Então o evangelho não é aplicado, ele não é band-aid, não é esparadrapo. Ele não é creme, né, para celulite. Ele é o quê? Ele não vai fantasiar nada. Ele vai, né, ajudar você. O evangelho, então, é um meio de conhecimento de si mesmo. Então, quando você lê, mesmo que você não entenda, você continua lendo. Você ore sempre. Os cristãos da antiguidade, a gente vai ver isso tudo no domingo que vem. Né? Eles tinham uma coisa chamada leitura orante. Já ouviram falar disso? Então, vocês vão ouvir falar sobre isso. Nós, a comunidade espírita, existe um movimento no mundo espiritual. Isso fica claro dentro da própria FEB, em que está produzindo, já produziu a tradução direto do grego, dos 4 evangelhos de Atos dos Apóstolos, e já estão terminando as cartas de Paulo, as cartas apostólicas, Apocalipse. Daqui a pouco nós teremos, como uma lavra do próprio Espiritismo, a tradução direta do grego e do quê? Dos 27 livros, que compõem as matrizes daquilo que nos reúne aqui hoje, como cristãos, inclusive como uma igreja. Ou vocês acham que nós não somos uma igreja? No sentido mais antigo, do cristão, Kardec só não usa a palavra igreja, ele usa a palavra centro, porque ele está no século XIX, ele quer
né, se desvincular do pensamento religioso dominante na França, que é o catolicismo ou o protestantismo em outras pátrias, mas então ele vai usar a expressão centro, porque é um centro de estudos, né, porque o Espiritismo nasce de uma especulação filosófica, de uma experimentação científica com consequências, né, com uma conclusão religiosa. Então, por isso que a gente tem, né, o Livro dos Espíritos, que é essencialmente filosófico. Nós temos o Livro dos Médiuns, que é um manual de experimentação, né, acerca de como você entra em contato com as verdades, né, do espírito, né, ou do mundo sutil, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, uma vez provada a existência do espírito, né, e que ele sobrevive à morte, e que há uma comunicação entre os dois planos, né, fica absolutamente justa, né, ajustada e legitimada, né, uma busca pelo transcendente, pelo sagrado, né, uma abertura para o metafísico. Porque, né, nós agora, na mentalidade do século XIX, cartesiana e positivista e objetiva, nós podemos dizer assim, os espíritos existem, eles se comunicam, eles estão aqui, né, e essa historinha de que ninguém voltou para contar, não existe, né? Muita gente já voltou para contar. Só as pessoas que não querem examinar essas questões, né, já por um pressuposto, é que se privam de um conhecimento que está disponível aí. Então, uma vez legitimada a possibilidade, né, a existência pós-mortem, não só com Jesus ressuscitando, mas como os mortos, os nossos amigos, parentes aparecendo por aqui, a gente sabe que existe um investimento espiritual. Você está aqui, você é passageiro, você bem passageiro, você não é um motorista, o motorista é Deus, está certo? Tem um plásticozinho assim, né? Tudo é passageiro, menos o motorista. Deus é o motorista da nossa vida. Tá? Você está aqui de passagem, vai voltar para lá, vai aprender alguma coisa. Então, o que eu sugiro a vocês? Cheguem em casa, abram sua Bíblia empoeirada, passem um pano, entendeu? E comecem a ler de Mateus até Apocalipse. Terminou, volta a ler tudo de novo. Terminou, volta a ler tudo de novo. Como você vai se abrindo para o sagrado, você começa a entender. Por quê? Porque o que Jesus ensina, como é um meio de conhecimento, e um conhecimento de si mesmo, é um conhecimento do ser que você é, e não de uma transitoriedade qualquer sua, construída na sua mente, ele vai indicar quem você é, a felicidade que você é, que já está pronta, não é algo que você constrói, você não erige a felicidade, o espírito você já é, e você é eterno, você nunca vai morrer. Então, e esse conhecimento, como você reduz o seu egoísmo, você acaba entendendo. Uma pessoa hoje estava aqui, no estudo, hoje na Carta aos Romanos, que a gente estuda os evangelhos aqui. A gente está estudando a Carta aos Romanos. A gente lê em grego, tem lá o latim, e depois o português, a gente conversa sobre isso. As pessoas que frequentam, parece que gostam porque voltam. Umas não voltam porque realmente não gostaram mesmo. Ninguém é obrigado. Mas olha só, elas já entenderam uma coisa, que pessoas egoístas, a gente está falando de uma prática cristã, que é o amor incondicional, uma pessoa disse, mas isso é muito difícil. É difícil porque você está onde? No lugar da dualidade, de um eu, né, que você diz humano, que você dá amor para uma pessoa, mas não dá amor para outra porque ela não merece, porque ela é uma criminosa por causa disso ou daquilo outro. É uma impiedade. E você descobre isso aí na mídia. Que eu tenho recebido de mídias ridicularizando 2 pessoas que foram presas. É uma coisa, assim, nós cristãos devemos ter, um que é de mau gosto, 2 porque é impiedoso. Não importa quem seja, muitas pessoas são presas todos os dias e as pessoas têm direito à dignidade. Mesmo que elas tenham cometido crimes e cometido erros, existe justiça, elas devem ser responsabilizadas, porque isso não tem nada a ver com a misericórdia. Isso não tem nada a ver com o nosso sentimento de respeito, de amor ao outro, tá bom?
Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente entrega, faz as nossas orações por essas pessoas, porque elas também sofrem. Né? Elas podem ter se divertido muito, mas agora é o momento de experimentar o sofrimento. E o que um cristão faz sempre? Ele acolhe, ele compreende. Eu aprendi com o André Luiz muito cedo, né? Eu era moleque, né? Eu coloquei assim na porta do meu guarda-roupa, né? Não se irrite, sorria. Não grite, converse. Não acuse, ampare. Não critique, auxilie. Toda vez que eu entrava numa onda de criticar ou acusar, eu lembrava do André Luiz, que eu tinha que amparar e não acusar, que eu tinha, né, que auxiliar e não criticar. Toda vez que eu levava meu tom de voz, eu lembrava que eu tinha que o quê? Conversar com as pessoas. Né? Porque quando a gente grita, é porque as pessoas estão longe, né? Eu quero, fulano, você aí no fundo, eu tenho que gritar. Mas se a pessoa está perto de mim, por que eu estou gritando? É porque eu a vejo longe de mim e eu me vejo longe dela. Então, as pessoas gritam, a gente tem que conversar com as pessoas. Né? E não se irritar com elas. Né? Nunca se irrite. Né? Por quê? Se você está irritado, você não tem condições emocionais, né, para estabelecer um diálogo adequado. Então, a parábola de hoje, o tema, não sei por que o tema, você que escolheu? É o joio e o trigo. Ela está onde? Ela está em Mateus. Olha, TDAH. É bonito. Só para vocês entenderem. Tá? Obrigado. O problema é o... Mateus, capítulo 13, tá? Os versículos é de 36 a 40, tá? A gente encontra essa parábola aqui. É uma parábola exclusiva de Mateus. Aliás, o capítulo 13 de Mateus é imperdível, como todos os outros, né? Então você não pode desencarnar sem ler nenhum. São 28 capítulos. Tá? No capítulo 13, nós vamos encontrar uma parábola famosérrima, muito famosa, que todo mundo conhece no mundo inteiro. Qual é a parábola? Não, essa eu vou falar para você. Pô, joio do trigo? Chuta, mais uma. São 42, você vai acertar. Uma... Não, Bom Samaritano está em Lucas. É o semeador. Aí, tá? Então, o capítulo 13 é aberto com o semeador. E é nesse capítulo que a gente entende e compreende por que o Senhor fala por parábolas. Porque entre os discípulos ele falava claramente. Que curva é essa? Que curva é essa? Uma parábola. Né? Então, se eu tiver um ponto aqui, em Y, né? Sei lá, qualquer ponto, isso aqui é o eixo de Y. Se eu tiver um ponto aqui, ele corresponde a quê em X? A um ponto, a outro ponto. Os gregos, essa parabolê, né? É algo que caminha, né, junto, né, que dá um mesmo sentido. Então, se eu mostro esse ponto daqui, tá? Me referindo a esse ponto daqui, né, eu estou falando de quem? Do mesmo ponto. Não importa que eu use uma imagem, um símbolo aqui, tá? Se isso aqui for x mais 5, tá ok? Eu estou falando do quê? Do mesmo y daqui. Concordam comigo? Então, a parábola funciona assim. Né? Ele cria uma imagem, um símbolo, que normalmente todos os grandes mestres retiram de onde? Do cotidiano das pessoas. Então, quando vocês se derem, abrirem alguma literatura espiritualista, em que um pretenso mestre espiritual fale de coisas que, iniciação não sei da onde, com mestre não sei das quantas, que você não entende nada sobre aquilo, porque não tem nenhuma referência no seu cotidiano, aquilo é fake, é falso. Porque o objetivo é esclarecer, o objetivo não é esconder nada. Okay? Então, quando ele fala por parábolas, ele não está escondendo o conhecimento, ele está oferecendo o conhecimento de uma forma que as pessoas possam compreender. Cada um, no seu nível de conhecimento, vai ter
uma abordagem, uma compreensão sobre aquele dito. E quanto mais você se aprofunda espiritualmente, isso significa um contato consigo mesmo, um contato com Deus, com Cristo que existe em você, né, a parábola fica cada vez mais clara. E o nível de interpretação e de entendimento se altera. Então, podem existir várias interpretações para uma parábola? Pode, dependendo do nível das pessoas que né, entram em contato com ela. Tá? Então, a parábola é do joio e do trigo. Depois da parábola do samaritano, né, do semeador, né, o que a gente tem? Olha só. Todo o capítulo é feito de parábolas. Vamos lá, para não esquecer nenhuma. Tem a introdução do capítulo, a parábola do semeador, por que Jesus fala em parábolas, aí vem a explicação da parábola do semeador. Então, a parábola do semeador é explicada pelo próprio Senhor. Jesus também vai explicar a parábola do joio e do trigo. Tá? Jesus explica também a parábola da rede. Então, de todas as 42 parábolas que existem nos evangelhos, em Marcos, em Mateus, né, e Lucas, Jesus explica quantas parábolas? 3 parábolas. Ele mesmo dá o sentido. E de todas as parábolas que existem, só 2 têm título, que o Senhor mesmo deu. Quais são? A do semeador, que Jesus diz, e o joio e trigo. Então, é uma parábola muito importante. É uma parábola conhecida como uma parábola sobre o reino. Então, seja o que for que vamos ouvir, ela estará falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. O objetivo da parábola que Jesus está construindo é para o nosso entendimento acerca daquilo que é verdadeiramente o reino de Deus. Muitas pessoas vão interpretar essa parábola do joio e do trigo como, né, uma questão da existência, né, de um centro espírita, de uma igreja, seja como for, onde você tem, ou então que você tem que eliminar as pessoas que não são religiosas do seu meio, ou que você tem que eliminar as pessoas más, né, e ficar com as pessoas boas. Essas interpretações, com quanto justas e adequadas dentro de determinados contextos limitados, elas não estão falando daquilo que é essencial que Jesus mesmo coloca, porque ele inicia a parábola, né, de uma maneira fantástica, que ele diz assim, cadê eu aqui? Isso que é a explicação. Além, parabolém, paretequém, autóis, legon, tá? Homoiote, né? Homoiote, né? Isso aqui está em grego, tá? Essa palavra aqui vocês conhecem. O que é isso aqui? Homo. É igual. O reino do céu se assemelha, né? É semelhante, é comparado, ele se processa, ele acontece como, aí ele vai dizer, como o quê? Como o resultado final. Uma colheita no final, né, de uma semeadura, em que você separa o joio do trigo. Então, o reino dos céus não se assemelha ao homem que semeia. O reino do céu se assemelha ao quê? Ao resultado final. Né? Por quê? Porque essa palavra aqui, homoiote, eu estava conversando com as pessoas, ela está num tempo em grego, né, que chama-se aoristo. Aoristo é um tempo que existe no grego, que não existe em português, não existe no latim, não existe nas línguas de hoje. Tá? Nenhuma língua viva hoje tem aoristo. O aoristo veio do sânscrito. Tá? E o grego, como veio do sânscrito, ele tem muita semelhança com o sânscrito. Tá? Então, muitas palavras gregas, né, surgiram do sânscrito, inclusive a forma de você explicar as coisas. Então, o aoristo é um tempo verbal. Para que serve um verbo? Para indicar o quê? Um verbo indica o quê? Uma ação. Né? Essa ação sempre ocorre onde? Num tempo qualquer. Ou no passado, ou no presente, ou num tipo qualquer de futuro, ou num tipo qualquer de passado. O aoristo, tá, significa
a boa tradução, não, a tradução bem correta dele, significa sem limite, ilimitado. Ou seja, é uma ação que você não pode determinar o quê? O início dela. É uma ação que você não pode determinar o quê? Um fim, né? No futuro. É uma ação que começa no presente e termina onde? No presente. É difícil, né? Entender? Então, quando Mateus coloca esse verbo, né? Homoiote, né? No auriço, o que ele quer dizer? Que o reino dos céus está no futuro? O reino dos céus está no passado? O reino dos céus está onde? Nesse instante em que acontece, tá certo? Porque por um momento você não está mais no seu presente, né? Já é futuro ou já é passado. Aquilo que você entendia como futuro já é seu presente, que se esvai e acabou se tornando o quê? Um passado. Então, o reino dos céus está onde? Em verdade. Ele está no mundo. É isso que é interessante, né? Porque Jesus não está localizando o reino dos céus num lugar e num tempo no futuro. Então, se as pessoas disserem para você que o reino dos céus está no futuro, elas estão o quê? Equivocadas. Tá? Porque o reino dos céus, como diz o próprio Senhor, existe, né? Ele, antes da fundação do mundo, o reino dos céus, né, já é. Antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só, essa construção também é feita no auristo do grego. Então, entenderam isso? Então, quando a gente falar sobre isso daqui, como se refere ao reino, tá? A Basileia, Uranus, ao reino dos céus, né? Você deve entender que isso está no tempo ou fora do tempo? Está de alguma forma fora no tempo, e como você é um humano no tempo, no transcurso, no devir, na história que acontece, né? Que flui, né? Porque a nossa experiência de tempo é como? É de um passado, você está no presente e tem o quê? Um futuro. Este tempo verbal, se referindo ao reino dos céus, ele está dizendo que o reino dos céus, em verdade, não teve o quê? Um início e nunca terá o quê? Um fim. Ele é um acontecimento para quem se abre a ele. Então, portanto, o reino dos céus está presente? Por isso que você, quando for ler os evangelhos, né, você, quando falar do reino dos céus, você tem que entender que o reino dos céus, ele não é um evento qualquer no futuro. Ele é o quê? Uma realidade presente na sua consciência, que você se dá conta. Quando você se dá conta, né, ele está lá. Tá? Então, quanto tempo eu tenho? Assim? Eu sou igual a menina. Eu tenho 15 minutos, meu Deus do céu, não vai dar. Tá? Então, não vou falar nem da explicação do Senhor, vocês leiam em casa. Tá? Então, ele vai dizer assim, outra parábola ele propôs dizendo, vou ler daqui, se eu ler traduzindo do grego vai ficar difícil. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus, vão me acompanhando, é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Tá certo? Então vamos pegar as coisas? Você tem que ler versículo por versículo. Né? Então o que aconteceu? O reino do céu se assemelha a quê? É como acontece nisso daqui, você vai ver. O que aconteceu no 24? Primeiro, no 36. O reino do céu se assemelha... Cadê? O reino dos céus... Não, deixa eu ver. 24. Isso aqui é a explicação da parábola. É 24 a 30. Me perdoe. Tá? Aqui tem 2 parábolas, e depois vem mais 2 parábolas, e antes vieram. Então, é um capítulo de parábolas. Eu não vou ficar falando disso, porque senão a gente não fala da parábola. Então, outra parábola propôs. Né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. O que é a parábola do semeador? É um sujeito que semeia o campo. Né? Ele escolhe o terreno ou ele semeia? Ele semeia. Né? As sementes caem em lugares diferentes, né? E umas vão brotar, as outras vão fenecer.
esse aqui é um campo em que as coisas vão o quê? Fenecer. De qualquer forma, embora na parábola do semeador ele não fale que tipo de semente é, a gente tem que entender que a semente é o quê? É boa, é nutritiva, né? Vai produzir algo que vai alimentar você. Então, né, nós estamos vivendo num país essencialmente agrícola, que planta oliveiras e tal, e o trigo, né, ele foi domesticado há 14 mil anos atrás, nas estepes, de onde hoje são os montes Urais e tal. Então, ali o trigo foi domesticado, foi a primeira planta que os seres humanos domesticaram. Hoje, a gente até coloca em questão se foi o homem que domesticou, né, e dominou o trigo, ou se foi o trigo que dominou o homem. Porque nós passamos horas e horas, durante séculos, arando, para que o trigo se espalhasse no planeta inteiro, não é verdade? Porque isso é uma simbiose. A gente tem simbiose só com animais, a gente tem simbiose com plantas também. Então, ela é útil para a gente e a gente fez com que elas prosperassem. Tá? Então, no 24, há essa semeadura. Semeadura do quê? Esperma. Né? Ele semeia o quê? A boa semente, certo? A boa semente. Agatosperma. Né? Então, ele vai. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, o que aconteceu aqui? Alguém veio, né, um inimigo, tá, e fez o quê? Semeou uma semente, o quê? Uma semente ruim. Uma má semente. Uma cacossemente, uma cacosperma. Por quê? Isso é de noite. E o que as pessoas que semearam estão fazendo? Adivinha? Estão dormindo. Elas estão conscientes? Tem clareza? Então, de onde nasce aquilo que é ruim na gente? Da nossa invigilância, do nosso sono, da nossa inconsciência de algo, não é verdade? Então, isso é muito importante. E quem semeia isto? É alguém, esse inimigo é alguém de fora ou alguém dentro? Em hebraico, inimigo é o quê? Shatan, né? Ou Satã, é o adversário. Que os gregos usam também a palavra o quê? Diabolos. Né? Diabolos é uma palavra que significa o quê? Através da vontade, uma vontade dividida, uma vontade que foi o quê? Trespassada. Entenderam isso? A ideia de diabo não é de uma entidade, mas é de que a sua vontade de alguma coisa foi o quê? Foi cortada, foi dividida. Algo passou através da sua vontade. Eu quero semear o bem, mas aquilo que é adversário em mim, o diabolos, né? O Satã, né? Ele semeia o quê? Na minha invigilância, no meu sono, ele semeia aquilo que não é o que me favorece. Concordam? É disso que ele está falando. Entendendo dessa maneira, a gente vai concluir adequadamente. Então, enquanto todos dormiam, viu o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O que é o joio? Vocês sabem o que é joio? A palavra? Já ouviram? Os que são mais velhos como eu conhecem essa palavra. Cisânia, em grego é zizânia, em português virou o quê? Cisânia. O que é cisânia? Alguém sabe? Não? Aurélio, podem consultar. Não? 5 bônus horas se acertar. Então, quando você tem fofocas, disse-me-disse, e espalha alguma coisa sobre alguém, né? E você espalha o quê? A discórdia, a palavra cisânia é usada para um sinônimo de quê? De discórdia. Ok? Ou seja, onde deveria haver o bem, existe o quê? A presença do mal. Onde deveria existir uma unidade, existe o quê? Uma divisão. Então, a palavra cisânia, que normalmente é traduzida como erva daninha ou como joio, né, é exatamente o que está aqui no texto grego. Então, vou ler toda a parábola, porque eu estou com receio. Senão, eu vou sair com a sensação de que eu não cumpri meu dever. Os servos do proprietário, tá? Quando o trigo cresceu,
26. E começou a granar, apareceu também o quê? O joio. Porque enquanto a semente está no meio da terra, você tem como saber? Quando o trigo nasce junto o quê? O joio. Como é que você distingue nesse momento? Tá? Você tem a terra, brotou, né, alguma coisa, e brotou a outra. Eles são parecidos? É o Lolium temeluntum, tá? Eles são muito parecidos. A única diferença deles, nesse momento, é o quê? É a folha. Uma folha tem 3 milímetros, a outra folha tem 4 milímetros. Você pode errar? Pode. Se eu arrancar os dois, eu vou ter uma grande chance de arrancar também, o que é bom. Porque se o trigo tiver ainda com 3 milímetros, né, o joio vai ficar muito parecido. As folhas são muito idênticas. Só o tamanho que difere, e isso não é um critério para eu poder separá-las, não nesse momento. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eles observam, eles estão acordados, lúcidos, e veem as coisas crescerem, e dizem assim, isso aqui é trigo, e isso aqui é o quê? Desculpa, joio. Você não é joio, mas pode ser, tá bom? Ela parece mais trigo, você parece mais joio para mim, tá bom? Então, olha só, as leis romanas, você vê que isso é uma coisa séria. Jesus está usando o quê? Uma imagem da época. Porque as leis romanas previam punições severas para as pessoas que semeavam no campo do outro, né? Ervas daninhas. Então isso existia na época? Poxa, eu não gosto de você, você é meu competidor, o que eu faço lá de noite enquanto você está dormindo? Você arou a terra, semeou, o que eu faço? Eu passo lá e de noite jogo joio. Então eles viram que estava crescendo muito joio. Mas o terreno estava preparado, arado. Eu semeei a boa semente, trigo, né, que alimenta, que vira pão. Você falou, né, se o trigo não morrer, né, não dá o pão da vida. Então, né, o trigo tem esse símbolo de vida. Ora, né, se eu for pego, o que vai acontecer comigo? Né, eu vou receber uma punição gravíssima. Então, isso é o que acontece. Então, eles vão lá ao Senhor, tá? Dizem, olha, aconteceu isso, tem joio, não fomos nós. Aí é quando o Senhor diz, foi quem? O inimigo, tá? Foi seu inimigo. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, um inimigo é que fez isso. De noite, na escuridão, na sua inconsciência. Os servos perguntaram-lhe, queres então que vamos arrancá-lo? Quem é seu inimigo? É aquele que não está contigo, que quer, né, o seu mal, que não vê você como alguém idêntico a ele, então, ou ligado a ele, então ele se opõe a você, ele disputa com você. Então, existem instâncias internas no ser humano que lutam para que nós não nos santifiquemos e nos iluminemos. Né? Iraci estava falando do cérebro. Né? Vocês têm que entender, né, que o cérebro, né, ele tem um arquicórtex, ele tem um paleocórtex, ele tem um neocórtex. Tudo que é espiritual é neocórtex. Ok? Então, por quê? Porque o jacaré, o crocodilo, a cobra, a tartaruga, elas vivem, né, no arquicórtex. Você já viu jacaré iluminado, santificado? Não tem. Né? O paleocórtex é típico dos mamíferos, né? Todos os mamíferos, inclusive os mamíferos mais perto da gente, que é o que nos dá as sensações, as emoções, né? Integra a emoção com as relações dos objetos. E o neocórtex nos dá o quê? A razão. E nos dá acesso direto ao espírito. Tá? Então, se você está estimulando o seu neocórtex para buscar a transcendência, o seu paleocórtex, seu arquicórtex são muito mais antigos, eles vão reagir? Eles vão querer que você continue, né, escravo, vão querer captar o seu neocórtex para atendê-lo? Ao invés de você usar as suas emoções para se elevar espiritualmente, né, você vai usar as suas emoções para se comprometer
se escravizar no mundo, com suas emoções. Pode ou não pode acontecer? Emoções dão relevo à razão, às nossas escolhas. Isso é a minha mente. Então vamos lá. Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, o inimigo é que fez isso. Esse inimigo está onde? Porque se eu tenho vivido vidas, existências seguidas na ilusão, romper com a ilusão é o quê? Eu tenho que ser muito vigilante, eu tenho que estar acordado, porque é na minha inconsciência, porque a consciência surge onde? Aqui em cima, tá bom? No neocórtex. Então vamos lá. Os servos perguntaram, queres então que vamos arrancá-lo? Eles querem arrancar o que é ruim. O que o Senhor diz? Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, arranqueis também o quê? O trigo. Não é fantástico isso? Porque qualquer agricultor sabe que ele tem que arrancar o quê? Mas o Senhor está falando de uma agricultura do mundo ou uma agricultura espiritual? Espiritual. Então, no momento em que as coisas estão brotando em você, você não tem clareza para dizer o que é trigo e o que é joio, o que é a boa semente, o que é a má semente. Daí muitas pessoas terem dúvidas sobre suas emoções, sobre as suas condutas, suas escolhas, e as coisas vão ficar muito claras logo em seguida. Olha o que o Senhor diz, tá? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos. Nós temos que tirar as pessoas más ou ruins da nossa vida? Não. Você deve ter alguma angústia por existir, algum sentimento, alguma emoção nefasta ou ruim ou não cristã no seu coração? Não. Você tem que ter o quê? Atenção. Você tem que saber que ela está lá e que ela está crescendo e que as raízes dela estão entrelaçadas com as raízes de tudo que é sagrado e bom em você. Concorda comigo? Mas se você tentar arrancar uma, você com certeza, porque as raízes agora estão entrelaçadas, você vai arrancar ambas. Ou seja, o que ele está falando? Não mexa com essas coisas. Deixe elas crescerem. Deixe que elas cresçam. Ele vai dar a solução. Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio, a cisânia, e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. O que significa isso? Eu tenho mais o quê? 5 minutos? Isso é o Evangelho TED. Sabe que eu saio daqui muito frustrado, porque eu nunca seria convidado para fazer TED, né? Eu tenho certeza que nunca vão me convidar. Então, o que ele falou? Ele falou para arrancar ou deixar o quê? Crescer, tá certo? Essas gramíneas, elas são muito parecidas? As folhas? Quando eles estão maduros, acontece uma coisa fantástica entre a cisânia e o trigo. Tá? As duas têm espigas? Tá? Então, aqui, como é que é uma espiga? É assim, não é? Aqui. Folhinhas lá, bonitinhas e tal. Gostaram do meu trigo? Isso é um trigo. E como é o joio? O trigo, ele tem uma cor um pouquinho mais clara do que o joio, tá? E o joio, ele faz assim, ele também é espigado, só que ele faz o quê? O joio aponta para a terra. Aquilo que em nós aponta as nossas vidas, para os nossos prazeres imediatos, para os nossos objetivos mundanos e transitórios, é o quê? É joio. Tá? Aquilo que aponta para o céu, para Uranus, tá? Aponta para quem? Para Theos, para Deus. Ok? Então, quando chega o tempo da colheita, eu tenho como distinguir perfeitamente entre um e outro, ao ponto de eu poder o quê? Separar um do outro. As raízes estando entrelaçadas, tem algum problema? Não, não é um problema. Deus semeia em nós o quê? O mal ou o bem?
Tudo que vem de Deus é o quê? É bom. Tudo aquilo que vem da dualidade, do adversário, daquilo que não quer que o bem prospere, ou que quer roubar do bem a sua força, a sua energia, os nutrientes do solo, não é verdade? Numa disputa. Em verdade, isso vai ser resolvido quando? Com o meu discernimento, com a minha clareza de quando eu estou maduro, daí a maturidade, para olhar para isto e distinguir claramente aquilo que em mim me leva aos céus e aquilo que em mim me leva à ignorância, à ilusão, ao aumento da minha ignorância. O que eu faço? Corto. O que eu faço com o joio? Eu coloco em feixes. E faço o que com eles? Seco. E depois, o quê? Queimo. Por que isso? Você vê que a separação não ocorre no processo, ocorre onde? Numa conclusão. Quando você se ilumina, quando você se santifica, fica absolutamente claro para você o que é divino em você e o que é, fruto da inimizade, dos inimigos de Deus em você, dos seus sentimentos, das suas emoções, que enraizam você no chão e que apontam para o chão. Então, isso aqui consumiu energia? Isso aqui foi construído com energia? Do seu solo, da sua alma, da sua mente? Como você... A Palestina tinha muita árvore? Não. Como é que eles conseguiam fogo, então? Uma das formas, além do óleo e tal, era o quê? Eles pegavam todas as ervas daninhas, secavam e faziam o quê? Liberavam a energia dela através do quê? Do fogo. Serve como alimento. Aquilo que em você, por muito tempo, foi escuridão, foi perda de tempo nas coisas transitórias, agora toda a energia que você colocou lá será liberada e produzirá em quê? Produzirá o quê para você? Luz. Foz. E com a luz você vê as coisas como elas são? É lindo, né? É uma imagem belíssima. E o que ele faz com o joio? Desculpe, com o trigo. Com o joio a gente já sabe. Ele vai secar. Uma coisa seca é uma coisa que não tem vida, mas que libera a sua energia e que gera para você fogo, tá? Luz, foz. E fogo, no sânscrito é Agni, que vai dar o conhecimento, gnosko, em grego, vem do sânscrito, Agni, que é fogo, que é aquilo que faz você ver as coisas. Então tem um sentido metafísico, transcendental, nesse fogo disso daqui, porque tudo isso que você investiu na ilusão acaba se tornando luz para você enxergar a realidade, onde te aquece e alimenta e transforma o trigo em pão. O que acontece com as sementes de trigo? Com as espigas? O trigo que você coloca no silo, no celeiro, ok? A palavra em grego para celeiro é siloé. Então, você tem lá o silo. Por que isto é guardado? Porque é o que você é. Tudo aquilo que é divino em você é sempre mantido, porque é a sua própria natureza. Aquilo que não é a sua natureza está destinado a quê? A desaparecer. Aí vocês podem compreender que tornar-se espiritual, ser espiritual, não é deixar de ser alguma coisa para se transformar em outra. É você realizar o ser que você verdadeiramente é. Aquilo que é permanece. Aquilo que não é o quê? Desaparece, é eliminado. Concordo? Entenderam? Isso é a parábola do joio e do trigo. Muita paz para vocês.